Agora, em Filipenses capítulo 1, vamos estudar essa que é a quarta carta do grupo de cartas da prisão de Paulo. A igreja em Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa no primeiro século. E ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, como podemos ver em Atos capítulo 16, a partir do verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. E nesse capítulo é descrito os primeiros eventos e a fundação dessa igreja. E o texto começa dizendo: Paulo e Timóteo, que estava com Paulo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos da cidade de Filipos. A vocês, Paulo sauda essas pessoas dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa a dizer: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, mostrando que essa igreja causava alegria no apóstolo Paulo. Por isso, um dos títulos dessa carta é a Carta da Alegria. E por que Paulo se alegrava tanto com essa igreja? Verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Se vocês verem em Atos 16, no primeiro dia, desde a fundação da igreja em Filipos, os próprios membros tinham a vontade, a boa vontade de ajudar, de financiar o ministério de Paulo, o que não acontecia em outras igrejas. Como está escrito em Atos 16, verso 15, tendo sido batizada, dizendo de Lídia, tendo sido batizada, que se falava de Lídia, que era uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e também as pessoas da casa dela, ela já convidou os apóstolos dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar comigo em minha casa. E nos convenceu, mostrando que desde o primeiro dia da fundação da igreja e dos primeiros convertidos em Filipos, a vontade de cooperar financeiramente com o Evangelho já estava presente. E Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prenderam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus, mostrando que essa igreja estava com Paulo em vários momentos. E Paulo diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com profunda afeição em Cristo Jesus, mostrando o grande amor que Paulo tinha por essa igreja. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para qual fim? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Serem cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu a Paulo? Paulo foi preso em ocasião de pregar o Evangelho e pela perseguição que ele sofria dos judeus. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Paulo dizia que ele colheu um fruto da sua prisão, pregar a toda a guarda do palácio, e que se tornou evidente para eles que o motivo dele estar preso é a pregação de Jesus Cristo. E também houve outro fruto. A maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo diz uma coisa: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade,
mas outros os fazem de boa vontade. Estes que fazem por boa vontade, fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, sabendo que a prisão de Paulo era para defender o Evangelho. Aqueles que eram as pessoas que pregavam por inveja e rivalidade, aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, dizendo assim, vamos pregar agora e isso vai causar sofrimento em Paulo. Mas Paulo diz, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças a duas coisas, às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, mostrando a fé que Paulo tinha. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, mostrando que, vivendo ou morrendo, o desejo de Paulo era engrandecer a Jesus Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mostrando que para um cristão a morte não é uma tristeza, como se diz em Apocalipse 14. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, e as suas obras os seguem, mostrando que, para um cristão, para aqueles que morrem em Cristo, a morte é um motivo de alegria, é uma bem-aventurança. E Paulo diz, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, morrer e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, há mais necessidade, por quem? Por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E eu estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Para quê? Para o seu progresso e alegria na fé. Mostrando que mesmo Paulo reconhecendo que a morte era muito melhor para si, ele colocava a necessidade dos outros na frente. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, mostrando que Paulo pedia a eles uma unidade e uma luta pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, aqueles que se opõem a vocês, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. E Paulo diz, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, mostrando que a igreja de Filipos sofria perseguições. E Paulo também diz que isso é um privilégio, assim como a Bíblia diz em Lucas 21, verso 12, mas antes de tudo prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome, mostrando que nós sofreríamos perseguições. Mas isso não seria uma coisa terrível, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados serão vocês, mais que felizes serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Fiquem tristes? Não. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiriam os profetas que viveram antes de vocês. E no versículo 30,
já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Desde o primeiro dia, do primeiro momento da plantação dessa igreja, quando Paulo liberta uma mulher que estava possessa de demônio e as pessoas que obtinham o lucro dela, elas pedem, em Atos 16, verso 19, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, mostrando que eles já presenciaram o primeiro sofrimento de Paulo e agora estão presenciando a sua prisão em Roma. E assim termina Filipenses capítulo 1.